Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos os meus irmãos. Eu sou seu irmão em Cristo, Lucivaldo Oliveira, e hoje vamos para o 5º vídeo da série de estudos sobre os atributos de Deus. E tem como tema a pergunta: como é Deus? E se conhecer a Deus é um assunto que te interessa, já te convido para acompanhar esse estudo até o fim, pois vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras e, com a ajuda do Espírito Santo, descobrir um pouco de como é Deus. Visto que Deus é infinito e é impossível um ser humano que é finito conhecer a Deus por completo. Mas antes de entrarmos no assunto deste vídeo, já quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Então, prepara o teu coração e receba a palavra de Deus em sua vida. A grande pergunta de como é Deus deve ser algo que todas as pessoas do mundo já pararam para se perguntar. E nesta série de estudos, vamos entender um pouco de como é o Deus das Sagradas Escrituras e entender que muitos têm um conceito errôneo a respeito de Deus, ou conhece apenas um dos atributos de Deus, pois Deus não é da forma que eu e você acha que Ele é. Deus é muito mais além do que nós imaginamos. Deus tem atributos incomunicáveis que são exclusivamente dele, pertencem somente a Ele, que não podem ser compartilhados com ninguém. E também tem atributos comunicáveis, que são qualidades do caráter de Deus e que Ele compartilha com todos nós, seres humanos. E hoje entenderemos que Deus é conhecedor de todas as coisas, ou seja, Deus é onisciente. Veja o que está escrito em Salmo 33, versículo 13 ao 15. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. A palavra onisciente significa aquele que sabe tudo. É um adjetivo de dois gêneros que qualifica aquela pessoa cujo saber é ilimitado, que domina qualquer ciência. A palavra onisciente é formada do prefixo de origem latina, oni, que significa todo, mais a palavra ciente, aquele que tem ciência, que tem conhecimento de alguma coisa, que sabe. A Bíblia Sagrada se refere a Deus como um ser onisciente, aquele que possui plena e perfeita sabedoria e está ciente de tudo o que acontece e que é a própria fonte de todo o conhecimento. Ele conhece tudo em cada detalhe e possibilidade. O tempo todo, apesar de a Bíblia não usar o adjetivo onisciente, ela nos diz que os olhos do Senhor estão em toda a parte, ou seja, nada escapa de seu conhecimento. Os olhos de Deus são infalíveis, conseguem ver além do que somos capazes de imaginar. O Senhor é capaz de ver os nossos corações. Deus vê tudo, Ele enxerga muito além da nossa aparência física. Ele vê os nossos desejos, as nossas intenções, as nossas frustrações e sentimentos mais internos. Ele consegue ver o que mais ninguém é capaz de ver nas nossas vidas. A onisciência é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Em toda a criação, só Deus possui esta característica. Só Ele pode saber de todas as coisas ao mesmo tempo. Para Deus, não há nada oculto que não seja revelado.
Ninguém pode se esconder de Deus. Seja onde for, no lugar mais alto que alguém possa ir, seja no lugar mais baixo que alguém possa chegar, no céu, na terra ou em qualquer outro lugar, Deus sempre estará presente. Sabe aquela conversa que você não contou para ninguém? Deus escutou. Aquilo que você fez às escondidas, Deus viu. Ele sabe até mesmo o que você está pensando neste exato momento, pois nada e nem ninguém pode se esconder dele. Ele sabe até mesmo o que você ainda vai pensar e como você vai agir. Veja o que está escrito em Hebreus, capítulo 4 e versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que havemos de prestar contas. Perceba que ninguém pode se esconder de Deus. Não há nada oculto diante dele. Tudo está revelado e um dia vamos prestar contas com Deus por todas as coisas que falamos, pensamos e praticamos. Precisamos examinar a nossa vida e pensar no que estamos fazendo. Será que estamos fazendo o que é certo? Será que estamos obedecendo a palavra de Deus? Como estão as nossas atitudes? O que pensamos ou o que falamos está agradando a Deus? Um dia vamos prestar contas a Deus por uma palavra mal colocada, uma palavra de baixo calão, uma palavra que magoou alguém, uma mentira, uma calúnia, um pensamento malicioso, aquilo que você faz escondido, tudo está exposto diante de Deus. Talvez você está se perguntando agora o que fazer. Eu te digo, se arrependa hoje, abandone tudo aquilo que não agrada a Deus e todos os teus pecados serão lançados no mar do esquecimento. Deus contempla tudo e todos. Ele sabe quem é bom, sabe quem é mau. Não tem como fugir do olhar de Deus. Veja o que está escrito em Provérbios, capítulo 15 e versículo 13. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Esse versículo nos mostra que um Deus onisciente não apenas olha, mas toma conta de tudo e de todos. Veja como é maravilhoso servir um Deus que contempla a nossa vida e cuida de nós e não nos abandona em nenhum momento. Por outro lado, aquele que faz o mal às escondidas, achando que ninguém está vendo, esse verso nos mostra que Deus está contemplando tudo e mais cedo ou mais tarde a recompensa virá. Deus está nos contemplando quando passamos por momentos difíceis em nossa vida. Quantas lutas enfrentamos que de repente paramos para pensar como foi que nós conseguimos enfrentar tanta luta. Porém, com as nossas próprias forças, sabemos que não tem como vencer. Mas o Senhor está conosco, nos fortalecendo, e a cada luta que enfrentamos nos gera uma experiência nova, e com a experiência a certeza de que Deus não nos abandona. Veja o que está escrito em 2 Crônica, capítulo 16 e versículo 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Tenha um coração totalmente comprometido com o Senhor, pois o Senhor vem ao encontro de tais pessoas para fortalecê-la e fazê-la prosperar as suas obras. Quando buscamos a Deus de todo o nosso coração, Deus nos fortalece. Por isso, nos momentos difíceis, ore a Deus. Busque a face dele de todo o seu coração e o Senhor vai escutar o seu clamor.
Veja o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3 e versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Perceba que os olhos de Deus contemplam tudo. Os ouvidos dele estão atentos à oração de um justo. Vivemos dias difíceis na face da terra, onde o que mais tem aumentado todos os dias é a injustiça neste mundo. E com isso, muitos dos justos estão sofrendo. Mas não pense você que Deus abandonou o justo. Deus não nos abandona. Não pense você que aqueles que estão praticando o mal vão continuar oprimindo o justo. Mais cedo ou mais tarde, tanto o justo quanto o injusto, tanto o bom quanto o mal colherão o que plantarem. Por isso, continue praticando a justiça. Deus está te vendo e te ouvindo e com certeza vai pelejar pela sua vida. Quantas vezes planejamos algo, muitas vezes conseguimos realizar, porém, outras vezes planejamos fazer algo e não dá certo. A resposta para isso é que Deus sabe o que vai acontecer logo após aquela determinada decisão que tomarmos. Estamos no presente, mas Deus já conhece o nosso futuro. Não podemos questionar a um Deus que sabe de todas as coisas. Se Ele cuida de nós, Ele vai fazer o melhor para a nossa vida. Veja o que está escrito em Jó, capítulo 34 e versículo 21. Pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. Por isso, nunca questione a Deus quando você planejar algo e não der certo. Tenha duas visões. Pense nos livramentos que Deus está te dando. Não olhe somente pela sua vontade e mais tarde você vai agradecer a Deus e entender o motivo de tudo. Muitas vezes, aos nossos olhos, parece tudo muito lindo e muito perfeito, mas Deus não vê como nós, seres humanos. Ele vê muito mais além. Em 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 7, está escrito: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Julgar pela aparência muitas vezes é perigoso. Quantas pessoas pensam mal de outra pessoa por causa da aparência? E quantas vezes pensamos bem de uma pessoa por causa que ela parece ser uma boa pessoa? O nosso olhar muitas vezes nos engana e nem tudo que parece ser realmente é. Por isso, sempre peça a direção de Deus em todas as suas escolhas. Embora muitos pareçam ser uma pessoa que não é e nos engana, Deus está vendo tudo. E em Salmos 33, do verso 13 ao 15, nos diz: Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. A essa altura do vídeo, você já deve ter percebido que é impossível um ser humano se esconder de Deus. Deus vê toda a humanidade. Como nosso Criador, Ele também conhece os desejos do nosso coração e sabe de todas as coisas que fazemos. Quantos pensam, vou fazer isso aqui, mas ninguém vai ficar sabendo? Será mesmo que Deus não está vendo? E se não for revelado aqui nesta vida, tudo vai vir à tona no último dia. Por isso, antes de fazer qualquer coisa, saiba que Deus está te vendo. Deus protege todos aqueles que buscam o conhecimento, mas Ele frustra as palavras dos infiéis.
Veja o que está escrito em Provérbios 22, versículo 12. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas Ele frustra as palavras dos infiéis. Por isso, seja sábio, busque conhecimento e seja fiel a Deus. Seja fiel à sua família, seja uma pessoa leal. Procure sempre andar na justiça, pois Deus vai te recompensar. Quando você orar, quando você estiver passando por momentos difíceis, você não passará só. Deus estará ao seu lado e vai te socorrer. Veja o que está escrito em Salmos 34, versículo 15. Os olhos do Senhor voltam-se para o justo e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Perceba que Deus está ao lado de todos aqueles que andam na justiça e sempre está pronto para ouvir. Por isso, permaneça no centro da vontade de Deus e você verá grandes coisas acontecerem em sua vida. Deus conhece os seus caminhos, por onde você tem andado. Será que os seus pés têm andado na presença de Deus ou têm entrado em lugares que não agradam a Deus? Tudo isso Deus sabe. Não se engane, veja o que está escrito em Provérbios, capítulo 5 e versículo 21. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Todos aqueles que não andam no centro da vontade de Deus vão ter um fim lamentável, pois a Deus ninguém engana. Para Deus não podemos dizer que não fizemos algo depois de ter feito. Deus sabe de tudo. O que precisamos fazer é tomar decisões sábias, andando conforme a vontade de Deus. Quando fazemos a vontade de Deus, ficamos tranquilos e não importa o que se levantar contra a nossa vida, vamos estar guardados por Deus, o guarda fiel do seu povo. Veja o que está escrito em Jó, capítulo 24 e versículo 23. Ele poderá deixá-los descansar, sentindo-se seguros, mas atento os vigia nos caminhos que seguem. Todos aqueles que fazem a vontade de Deus é guardado, pois o Senhor estará sempre nos observando em todos os caminhos. E sempre que surgir um perigo, Deus vai nos guardar. Seja onde for, Deus sempre estará lá nos livrando. Veja o que a Bíblia diz em Jó, capítulo 28 e versículo 24. Pois ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Percebeu agora o quanto esse Deus que servimos é grande e poderoso e conhecedor de todas as coisas? Nada e nem ninguém pode se esconder dele. Não adianta, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Veja o que está escrito em Jeremias, capítulo 16 e versículo 17. Os meus olhos veem todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Eu sou Lucivaldo Oliveira e você acabou de ouvir o 5º vídeo sobre os atributos de Deus. Gostou deste vídeo? Quer aprender mais sobre Deus? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal e compartilhar com mais alguém essa fonte inesgotável que é a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe!